A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui para os pré-adolescentes. Na lição número 7, hoje vamos falar sobre uma mulher em julgamento. Esse é o tema dessa nossa lição. E antes de começar, vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, tremendo, justo e fiel, Jesus, te agradeço pelo privilégio que o Senhor pode me dar de poder ministrar a Tua palavra, de poder ensinar e aprender mais sobre o Senhor. Jesus, abre a mente das pessoas, dos pré-adolescentes que irão ouvir a Tua palavra, que o Senhor faça com que o seu coração seja, Senhor, um terreno fértil para que a Tua palavra brote e dê fruto. Fique comigo, fique conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. E a lição de hoje é baseada numa história que se encontra em João, capítulo 1, até o 11, do 1º ao 11. E eu quero ler com vocês, que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ouvindo isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse é o tema da nossa lição, está baseada aqui. E a Bíblia diz assim: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos dar início aqui à nossa lição. A introdução diz assim, o 3º parágrafo: A fama de Jesus e sua postura incomodavam parte dos líderes religiosos de Jerusalém, de maneira que eles se organizavam para testar a integridade e o conhecimento do Senhor Jesus. Foi uma ocasião dessas que fariseus e escribas surpreenderam Jesus, exigindo que ele julgasse certa pecadora. Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos que sabiam muito da lei, né? E Jesus confrontava algumas coisas e aí eles ficavam procurando ocasiões para acusar Jesus, para pegar Jesus em alguma contradição com a lei, porque a lei de Moisés foi o Senhor quem ordenou. E Jesus dizia que vinha em nome do Senhor, né? Só que Jesus, em vez de dizer que mate, né, que com a mesma, que é dente por dente, olho por olho, ele dizia perdoe, ele dizia ame. E aí os fariseus queriam sempre pegar Jesus em alguma contradição com a lei, tá? E foi nenhuma dessas ocasiões que aí
os fariseus pegaram esta mulher e foram perguntar a Jesus o que devia fazer com ela. E é aí que a gente vai entrar na lição. O que diziam os fariseus e mestres da lei? Aquele grupo de religiosos entrou no pátio do templo trazendo uma mulher sobre uma acusação muito séria: adultério. E na lei de Moisés, dizia que a mulher que fosse pega em adultério teria que ser apedrejada. A sociedade judaica, mesmo sendo governada pelo Império Romano, obedecia à lei de Moisés. O que estava escrito nessa lei valia tanto para a vida de fé como para a vida civil. Não havia tribunais como hoje, onde há o réu, o juiz, há aquelas pessoas ali que irão olhar o caso, que irão julgar. Não havia, tá? Então, a desobediência à lei era julgada por conselhos formados pelas autoridades da aldeia ou região e do templo. Segundo a lei, como eu falei, segundo a lei de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. E foi aí que os fariseus viram uma ótima ocasião para pegarem Jesus em uma contradição. Porque ele dizia que tinha que perdoar e tudo. Mas se ele dissesse que teria que perdoar, ele iria de contra a lei de Moisés, que dizia que tinha que ser apedrejada. E agora, o que Jesus iria fazer para nem contradizer e nem afirmar também o outro lado? Para que não houvesse nenhuma brecha para que os fariseus pudessem ali pegar Jesus, de uma certa forma. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Esse é o segundo tópico da nossa lição. E aqui eu quero fazer algumas perguntas. Primeiro, você conhece alguma pessoa que é perigosa? Aí você pode pensar, eu acho que eu conheço, tem aquele, tem aquela, Mas eu vou perguntar, você é perigoso? Aí você parou para pensar melhor, Você conhece alguma pessoa que é chata? Eita, você vai dizer, eita, tem um monte, tia. Tem um monte, tem fulano, tem ciclano. Mas eu vou perguntar, você é chato? Eita, e agora, Você conhece alguma pessoa que mente? Mas eita, sei, aquele dali mente que só. E você? Você mente? Você conhece alguma pessoa que diz respeito aos pais? E você desobedece seus pais? Não sei se vocês notaram, mas julgar as outras pessoas e caracterizá-las é tão fácil, É tão simples. Mas quando a pergunta vem para nós, e aí? A gente para um pouquinho para pensar, Porque julgar as outras pessoas e falar mal delas é fácil, julgá-las pela aparência. Mas enquanto a nós, quando a pergunta vem para nós, será que a resposta é a mesma? Vamos pensar um pouquinho. E nesse segundo tópico, atire a primeira pedra quem não estiver sem pecado, foi o que Jesus falou para os fariseus ali naquela ocasião. Então aqueles homens trouxeram aquela mulher, e eles já tinham um veredito para ela. Ele já tinha uma sentença que era a de morte, porque era a lei de Moisés. Só que aqueles fariseus não queriam cumprir simplesmente a lei, não queriam fazer valer a lei de Moisés. Eles queriam pegar Jesus em uma contradição, tá? O intuito deles não era cumprir a lei, porque eles já foram ter com Jesus, já foram ali perguntar a Jesus com uma sentença que ele sabia que era de morte. Só que eles queriam ali testar Jesus. E o segundo tópico dessa primeira aqui, que é atire a primeira pedra, diz assim: a primeira reação de Jesus foi silenciosa. A gente leu que Jesus não falou nada. Simplesmente ele continuou o que estava fazendo, que foi onde a gente leu, que foi João 8, no versículo 7.
Nessas poucas palavras de Jesus podemos aprender importantes lições. Primeiro, pecado. De acordo com o dicionário Wycliffe, eu acho que é assim, pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Pecado é tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo e é perfeito. Então, tudo aquilo que vai contrário à santidade de Deus, à sua integridade, à sua justiça, é pecado, tá? Em Deus não há erros, não há trevas, não há injustiça. Deus é justo. Ele é santo, ele é perfeito. O primeiro pecado foi cometido por Adão e Eva, lá no Éden. Entretanto, depois deles todos, os seres humanos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque foi o pecado de Adão e Eva, tá? Todos os seres humanos pecaram. Em todas as gerações, em todos os povos, em todos os lugares do mundo, o ser humano é pecador, tá? O ser humano já nasce sendo pecador. Ah, tia, mas a criança já nasce pecando, já nasce com pecado? Não, não é que ela nasça pecando com pecado, tá? Mas é que é a natureza dela que já é pecadora. Ela ainda não teve o ato de pecar, o ato de cometer algum pecado, mas a sua natureza já é pecadora por conta do pecado de Adão e Eva, lá no Éden, tá? Então, todos os seres humanos são pecadores. E por isso o pecado é a mais forte prisão que a humanidade já conheceu. Nenhum homem conseguiu ou consegue libertar-se do pecado sozinho, tá? Todos nós precisamos de uma intervenção divina, precisamos ali do Senhor Jesus para nos ajudar, para que possamos aí quebrar as correntes do pecado. E a tragédia está no fato de que a prática do pecado resulta em morte, tá? Em Romanos 6, 23, vamos dar uma lida rapidinho. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? O salário do pecado é a morte. Não apenas é uma morte física, mas na eterna separação de Deus, uma morte espiritual. Segundo, primeiro foi o pecado, agora a gente vai para o pecador. Pecador é todo ser humano que se afasta de Deus, que desobedece suas leis, que vive longe dos seus princípios. Assim, todos são pecadores. Homem ou mulher, rico ou pobre, seja no Brasil, fora do Brasil, enfim, todos são pecadores. E diante de Deus não existe pecado grande ou pequeno, tá? Muitas vezes a gente diz assim, mas isso aqui não tem nada não, isso aqui é besteira, né? Mas, pecado é um tamanho só. Tanto quem mata, tanto quem rouba, quanto quem pega uma canetinha ali escondidinho, né? Quem conta uma mentirinha, tudo é pecado. E o que é que muda? As consequências, tá? Tem pecados que as consequências são mais graves, são mais intoleráveis. E tem pecados que dá pra gente ali conversar e reverter. E há outros que não. Isso muda, mas o tamanho do pecado é um só. Tudo é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. E ao mesmo tempo em que o ser humano é o agente que pratica o pecado, ele também é vítima do mesmo. Durante toda a história, gerações e nações foram iludidas, escravizadas e destruídas por causa do pecado. Ainda hoje isso acontece. Deus, em sua soberania e graça, amou o mundo e veio em forma de homem para vencer o pecado. Jesus, em sua santidade e poder, subjugou o poder do pecado na cruz. Jesus estava para falar que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores.
né? E ali na cruz do Calvário ele nos deu a liberdade de vivermos aí fora da condenação, livre da condenação que o pecado ali tinha nos subjugado. E ali todas as prisões foram quebradas na morte de Jesus. E primeiro foi o pecado, segundo o pecador e agora o juiz. Julgar o próximo é uma tentação. Foi como eu fiz umas perguntas para vocês, né? Quando a gente diz, você conhece alguém que é assim, que é assado? Ah, conheço. E quando a pergunta vem pra gente, né? Porque é tão fácil a gente julgar, apontar, discriminar, falar mal, quando é com outras pessoas, né? E às vezes a gente faz algumas coisas que são um pouquinho maiores, um pouquinho mais intoleráveis do que aquelas e a gente não percebe, né? Mas poderia um criminoso julgar outro criminoso? Não, né? Não tem lógica. Claro que não. Pois está condicionado ao mesmo erro. Por que eu não posso julgar o meu irmão? Porque eu posso cometer o mesmo pecado que ele, eu cometo o mesmo pecado que ele, tá? Então, o único que pode nos julgar é Jesus Cristo, é Deus, porque Ele é perfeito, Ele é justo, tá? Eu não posso julgar meu irmão porque eu sou da mesma matéria que ele, tá? Eu sou sujeito às mesmas coisas que ele, por isso que eu não posso julgar, porque eu não sou o melhor. Jesus, em vários dos seus sermões, ensinou que o hábito de julgar o próximo não agrada a Deus, tá? Em Mateus 7, primeiro diz isso, não julgueis para que não sejais julgados. A Bíblia ensina que há apenas um juiz com autoridade e poder para julgar o homem. E de fato há um tribunal previsto para ocorrer diante de Deus. Em Romanos, a gente já está em Romanos, aí aproveita, vai lá no capítulo 14, no versículo 10. Para a gente ler aqui esse versículo. João 14, 10 diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Glória a Deus. Quando a mulher pecadora foi apresentada para julgamento, Jesus, ao invés de condená-la, demonstrou compaixão e confrontou seus acusadores. As palavras de Jesus foram fortes demais para eles. Todo aquele grupo que estava preparado para executar a mulher foi obrigado a fazer um exame de autoconsciência, né? Eles pegaram aquela mulher ali. Interessante que eles não pegaram o homem, né? Eles só pegaram a mulher, porque teriam que ser os dois apedrejados. Mas aí ele pegou só a mulher. Isso aí foi só um pretexto mesmo para confrontar Jesus, né? Para fazer uma armadilha ali para Jesus. Então eles pegaram aquela mulher, levaram ali onde Jesus estava e perguntaram: olha, essa mulher aqui foi pega no ato de adultério, né? A lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. E tu que dizes? Né? Eles ali fizeram uma afronta a Jesus. E aí Jesus lindamente, Jesus é lindo, é maravilhoso, é sábio, né? Ele não responde à altura e não corresponde às expectativas que aqueles homens queriam, estavam esperando, tá? A exigência total, pureza diante de Deus, obrigou aqueles homens a irem embora. Jesus disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra desta mulher. E aí eles fizeram uma autoanálise, né? Disseram: eita, não, eu falhei em tal coisa, tal dia eu errei, eita, tal dia eu fiz isso que não era para ter feito, né? Tal dia eu caí em alguma coisa. E aí começaram a se autoanalisar, né? Eles já estavam todos ali preparados, já tinham pegado pedras, né? Todo mundo ali com a sua pedra para apedrejar a mulher, porque era o que a lei dizia. Mas aí Jesus disse: como
Não. Pera aí, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Eles estavam se julgando melhor do que aquela mulher, mais santo que aquela mulher, puro, sem pecado. E aí Jesus fez com que eles se analisassem e vissem que eles eram pecadores igual àquela mulher. O que muda é o pecado, mas eles eram pecadores igual a ela. Ela pecou naquele ato, só que eles pecaram do mesmo jeito em outras coisas. Só que isso fazem de todos nós termos uma igualdade, pecadores, tá? Nenhum A é melhor que o B, nem o B é melhor que o C. Todos são pecadores. E a gente não pode julgar o outro, porque a gente não comete o pecado dele, mas comete outros, tá? E ali as pedras caíram ao chão, né? E foram saindo do mais velho ao mais novo, a ponto de só ficar Jesus e a mulher. E o último tópico diz assim: vá e não peques mais. Quando todos se retiraram diante da mulher, acusada e humilhada publicamente, ficou apenas Jesus e ela, né? Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão aqueles? Ele disse: não ficou ninguém para condenar você? Ela disse: ninguém, Senhor. Né? Jesus responde: pois eu também não condeno você. A única pessoa que tinha poder para condenar e para julgar aquela mulher era Jesus, porque ele era limpo, ele é sem pecado, sem mancha, perfeito, puro, né? Então o único que podia ter autoridade para dizer àquela mulher que ela estava errada, que tinha poder para julgar, para condenar, ele não fez. Ele não fez. Por que ninguém atirou a pedra? Porque todos eram pecadores. Porque todos tinham alguma falta também diante de Deus, né? E o único que podia julgar, que podia condenar, não julgou, não condenou, que foi Jesus. E é lindo a compaixão de Jesus. Ele disse: pois eu também não condeno você, né? É como se dissesse: eu também, né? Mesmo sendo limpo, mesmo não tendo pecado, o único que tem autoridade para isso, mas eu não vou fazer, pela compaixão e pela misericórdia dele. E ele disse: vá e não peques mais. Ao entrar naquele pátio, a mulher estava sob uma sentença de morte, mas diante de Jesus ela ganhou o perdão de Deus e uma nova oportunidade de vida, tá? Jesus perdoou aquela mulher e ele disse: vá e não peques mais. Jesus nos perdoa para ver uma mudança de vida em nós. Ele poderia dizer: tá, eu também não te condeno, você está perdoada. Pronto, poderia acabar ali, mas ele disse: vá e não peques mais. Por quê? Porque o perdão de Jesus é uma oportunidade que ele nos dá de mudarmos de atitude, de mudarmos de decisões, de escolhas, né? Ele disse: vá e agora não cometa mais esse pecado. Eu te perdoo, mas não faça isso mais não. Eu te perdoo, mas busque coisa nova, né? Busque a Deus, busque uma melhora de vida. Daí o perdão de Jesus vem com a oportunidade de mudança para a nossa vida. E aqui tem o perdão de Deus. Deus não dá perdão pela metade. Às vezes a gente dá perdão pela metade, né? Alguém perdoou, perdoei. Mas quando vê, naquele dia você fez isso, não foi perdão, né? A gente deu perdão pela metade, foi? Não. E Jesus, ele perdoa e é por completo, tá? O perdão de Deus é gratuito e definitivo. A Bíblia ensina que ele apaga os nossos erros para sempre. Não porque o ser humano merece, mas sim porque Jesus já fez o sacrifício completo quando morreu na cruz. Jesus assumiu o lugar do pecador e pagou o preço pelo pecado. A morte, Jesus morreu, a morte de cruz, a morte do Calvário, sendo ele sem pecado, né? Tomou todos os nossos pecados e levou ali na cruz. Por isso, todo ser humano que se arrepende e pede perdão a Deus, crendo em Jesus como Salvador, tem seus pecados perdoados.
O perdão de Deus também é um modelo. Da mesma maneira que Deus nos perdoa, Ele nos ordena a perdoar o próximo também. Lá em Mateus, vamos ler esse daqui. Mateus 6,12, se você quiser aí me acompanhar. Mateus 6,12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou a fazer a Deus. Né? E diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo ao meu colega, ao meu irmão, a minha mãe, meu pai, meu primo, se eu não perdoo, como que eu vou dizer, Jesus, Deus me perdoe? Se Jesus nos ensinou a orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como, igual, eu perdoo aqueles meus devedores, tá? Então, Jesus nos perdoa e nos ensina a orar desta forma. Ele nos perdoa e quer também que a gente perdoe, né? Perdoe assim como eu perdoo, me perdoe. A Bíblia também diz que aquele a quem não perdoa, Deus também não perdoará, né? É muito sério aí essa questão do perdão. Então vamos liberar o perdão, porque fizemos tão mais, erramos mais do que alguém com Jesus e Ele nos perdoa, né? Então vamos perdoar também. Não é fácil, algumas ocasiões não são fáceis, liberar o perdão assim tão, né, liberalmente, mas Jesus nos dá graça e nos ajuda e coloca em nosso coração compaixão e amor, tá? E a última, recebendo perdão. O perdão está disponível para todos os que sinceramente se arrependem, mas o perdão de Deus tem um propósito, foi o que eu falei, a mudança de vida. Ele quer ver o homem livre do pecado, seguindo os princípios da palavra e vivendo em verdade. Com o perdão de Deus, nos tornamos santificados e podemos ter comunhão com Ele. O perdão de Deus está disponível para todas as pessoas que erram e se arrependem. Basta orar e pedi-lo ao Senhor. Através do seu amor, somos perdoados e podemos prosseguir a nossa vida sendo mais fiel a Jesus, tá? Vamos só recapitular um pouquinho, tá? Que os fariseus pegaram aquela mulher ali no ato e queriam condená-la. Chegaram ali já com a sentença de morte e eles só queriam ouvir de Jesus, mas a sentença eles já tinham, né? E Jesus ali diz: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E ali todos ali jogaram suas pedras ao chão, porque ficaram ali de mãos atadas, né? Jesus ali confrontou no íntimo deles aquela questão. E por último, ninguém condenou aquela mulher, Jesus a perdoou. E aqui também nos deixa uma lição, né? Se Jesus, sendo perfeito, não julgou, então nós também não vamos julgar, tá? Se bem que muitas vezes é no automático, né? A gente viu, a mente já pensou, já julgou, né? Então pede perdão, Jesus perdoa. Mas tem coisas que a gente pode sim não julgar, evitar, né? Muitas vezes não sabemos as circunstâncias que levaram a pessoa a ter tais atos, tá? Então vamos perdoar, né? E se erramos, vamos pedir perdão a Deus, porque Ele dá, Ele perdoa e o perdão dele é completo, certo? E eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco da palavra do Senhor e até a próxima aula.